O texto está em 1 Coríntios 12. Eu tenho outra Bíblia aqui, galera. Aqui, ó. Tem mais Bíblia aqui, ó. Mário. Ah, você tem celular, né? Quem não tem Bíblia? Tá. Eu vou ler o texto nessa Bíblia aqui, e daí o texto pode... Isso, da Bíblia estranha. A Bíblia da heresia. Lutero chorou neste momento. Eu vou ler então a partir do 12. E vou ler... Enfim, acompanhando aí até o final. E aqui diz: os dons espirituais. Quero agora falar sobre as várias maneiras pelas quais o Espírito de Deus se manifesta em nossa vida. O tema é complexo e quase sempre mal compreendido, mas vocês precisam ser informados. Vocês se lembram de como eram quando não conheciam Deus, mudando de um Deus falso para outro, sem saber o que estavam fazendo, apenas imitando o que todos faziam? Na vida cristã é diferente. Deus quer que usemos a inteligência. Por exemplo, usando o raciocínio, vocês sabem perfeitamente que o Espírito de Deus jamais induzirá alguém a dizer: maldito seja Jesus. E ninguém deseja dizer Jesus é o Senhor sem o discernimento do Espírito. Os dons variados de Deus são distribuídos por toda parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. Os variados ministérios são desenvolvidos em toda parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. As variadas expressões do poder de Deus se manifestam em toda parte, mas o mesmo Deus está por trás de tudo. A cada cristão é dado algo a fazer que mostre como Deus é. Todos ganham, todos são beneficiados. Todo tipo de dom é distribuído pelo Espírito para todo tipo de pessoa. A variedade é maravilhosa. Conselhos sábios, entendimento claro, confiança sincera, cura dos enfermos, milagres, proclamação da palavra, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas. Todos esses dons têm origem comum, mas são distribuídos um a um pelo Espírito de Deus. Ele decide quem recebe, o que e quando. É fácil entender como essa diversidade funciona se olharmos para o corpo humano. Nosso corpo está dividido em muitas partes, membros, órgãos, células. Mas a despeito de tantas partes, ainda é um corpo. Ocorre o mesmo com Cristo. Por meio do seu Espírito único, dizemos adeus à nossa vida incompleta e sem sentido. Costumávamos tomar decisão de forma independente, mas agora vivemos uma vida plena e integrada, em que Ele tem a palavra final em tudo. É o que proclamamos em palavras e ações quando fomos batizados. Cada um de nós é agora uma parte de seu corpo ressuscitado, renovado e sustentado por uma fonte, seu Espírito, da qual todos nós bebemos. Nossos antigos rótulos como judeu, grego, escravo ou livre não têm mais utilidade. Precisamos de algo maior, mais abrangente. Quero que entendam que tudo isso faz vocês terem mais importância. Um corpo não é apenas uma parte ampliada. O corpo é um conjunto de partes diferentes, mas semelhantes em combinação e que funcionam em conjunto. Faz algum sentido o pé dizer: não sou tão elegante quanto a mão, embelezada de anéis, por isso acho que não pertenço a este corpo? Se o ouvido disser: não sou importante como o olho que tudo vê, por isso não mereço estar na cabeça, vocês iriam querer tirá-lo do corpo? Se o corpo fosse todo olho, como poderíamos ouvir? Se fosse todo ouvido, como poderíamos cheirar? Mas sendo do jeito que é, podemos perceber que Deus pôs cada parte do corpo exatamente onde quis. Quero também que entendam que a diversidade mantém a importância de cada parte, impedindo que cada um dê valor apenas a si mesmo. Por melhores que sejam, vocês só têm importância quando fazem parte do corpo. Um olho enorme ou uma mão gigante não seria um corpo, mas um monstro. O que temos é um corpo com muitas partes e cada uma do tamanho apropriado, em seu devido lugar. Nenhuma parte é importante por si mesma.
Vocês podem imaginar o olho dizendo para a mão, fora, não preciso de você. Ou a mão dizendo para o pé, você está dispensado, não preciso mais de você. De fato, na prática acontece o contrário. Muitas vezes, o que é menos proeminente é mais fundamental e também mais necessário. Por exemplo, vocês podem viver sem um olho, mas não sem o estômago. Quando seu corpo sofre, não faz nenhuma diferença se é membro externo ou interno, maior ou menor. Todas as partes sofrem juntas, pois cada parte tem a devida dignidade e importância. No entanto, vocês têm maior preocupação com as partes menos proeminentes. Se vocês tivessem de escolher, não iriam preferir uma boa digestão a um cabelo bonito? O modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender a nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. As partes que mencionamos e as que não mencionamos. As partes que vemos e as que não vemos. Se uma parte se fere, todas as outras partes estão envolvidas. Se uma parte vai bem, todas as outras desfrutam esse bem-estar. Vocês são o corpo de Cristo. É o que vocês são. Jamais se esqueçam disso. Só depois que vocês reconhecerem que participam desse corpo é que a parte de vocês adquire algum significado. Vocês conhecem alguma parte que Deus estabelece na igreja que é o seu corpo? Aqui é o seu corpo. Apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, gente com dom de cura, gente com capacidade de ajudar, gente com capacidade de administrar e gente que ora em línguas. Não é óbvio que a igreja de Cristo é um corpo completo, marcado pela diversidade? Nem todos são apóstolos, profetas, operadores de milagres, gente com dom de cura, nem todos oram em língua, nem todos são intérpretes de língua. Mas assim, alguns de vocês ficam compelidos querendo ser uma das partes importantes. Mas agora quero apresentar a vocês um caminho muito melhor. Vou continuar lendo aqui. Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei de um rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pula, e não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo o que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira com Marte, mas não tiver amor, não cheguei a lugar nenhum. Assim, não importa o que eu digo, no que eu creia, ou o que eu faça, sem amor, eu sou um falido. O amor nunca desiste, o amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é snob. O amor não tem mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro. Não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados alheios, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. A palavra inspirada um dia será esquecida. A oração em línguas vai passar. O entendimento alcançará o seu limite. Nós conhecemos apenas em parte a verdade. E o que dizemos a respeito de Deus é sempre incompleto. Mas quando o que é completo chegar, tudo o que é incompleto em nós deixará de existir. Quando eu era bebê no colo da minha mãe, eu balbuciava como qualquer bebê. Depois que cresci, deixei essas coisas para trás. Hoje não vemos coisas com clareza. Estamos como quem vê num nevoeiro, enxergando com dificuldade por entre a neblina. Mas isso não vai durar muito tempo. O sol vai aparecer. Enquanto veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê, conhecendo diretamente assim como Ele nos conhece. Mas por enquanto, até chegar à perfeição, temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo. A confiança firme em Deus, a esperança inabalável no amor, aliás, a esperança inabalável e o amor extravagante. E o melhor desses 3 é o amor. Só até aí. O texto foi longo. E esse texto é baseado naquela música do Legião Urbana. Mas antes de falar do texto, efetivamente eu estava conversando com algumas pessoas lá na faculdade e tudo mais, falando sobre alguns pensadores, sobre algumas obras. E um professor sugeriu um desafio lá durante uma aula. E ele falou assim: quem aqui sabe dar uma definição de um triângulo?
E uns mais... Você estava nessa aula, inclusive. Alguns mais exaltados começaram a vomitar teoria de geometria e são 3 retas que se cruzam e tal, não sei o quê. A soma dos ângulos internos dá 180 graus e whatever, quem se importa? A questão é, a definição de um triângulo, por mais inocente que nós sejamos aqui, por mais imaturos que a gente seja, pela pior educação que a gente teve, a gente pode dar uma definição. A gente pode entender o que é um triângulo. E assim como a gente pode entender como é um triângulo, a gente pode conceber na nossa mente o que é um triângulo. Mas se eu perguntar para vocês, existe um triângulo na natureza? Um triângulo pleno, que seja triângulo em si? Alguns podem dizer que sim, outros podem dizer que não. Mas em si, plenamente, única e exclusivamente triângulo, não existe. Porque o triângulo ele só é triângulo pelas definições, e a gente consegue conceber triângulos feitos na natureza a partir de um desenho na parede. A gente consegue ver um triângulo que é feito de cera riscado na parede. A gente pode ver um triângulo riscado no papel, a gente vê um triângulo de grafite no papel branco. A gente pode ver um triângulo de madeira, a gente pode ver um triângulo do tripé aqui, que é de alumínio. Mas o material pelo qual o triângulo é feito não consta na sua definição. Assim, puramente triângulo, a gente não conhece nenhum. A gente só conhece na nossa cabeça. A gente conhece a partir de conceitos geométricos que os nossos professores passaram para a gente no passado. A gente só conhece expressões de triângulo. A gente vê um triângulo de madeira e, pelas definições que eu aprendi, eu entendo aquilo ali é um triângulo. Mas não é um triângulo de fato. Eu consigo entender que aquilo ali representa um triângulo. Mas na realidade não é um triângulo. É alguma outra coisa. É uma coisa feita de madeira que representa um triângulo. E não necessariamente um triângulo pleno. Ele é muito menos do que isso. Assim como os triângulos, a Igreja de Jesus Cristo, ela se manifesta dessa mesma maneira. A gente consegue, a partir de conceitos que nos foram ensinados historicamente, a identificar expressões do que seria a igreja. A gente consegue ver pessoas reunidas em um canto, fazendo determinadas atitudes, e pela definição que a gente teve, a gente fala, isso é uma igreja. Isso é uma igreja. Mas, da mesma maneira que a gente falou na semana passada da diferença entre a conversão e a mudança de atitude, a gente pode olhar uma pessoa que se porta como um cristão, mas não é um cristão. Não tem uma atitude, não teve um encontro com Jesus, não teve uma experiência mística de si mesmo com Deus, não teve uma experiência sua com Deus. Ele simplesmente olha para outras pessoas que ele julga serem cristãos, como a gente falou aqui daquela vez, e imita aquele cara, imita aquelas pessoas e fala, eis, me converti, estou agindo como os cristãos. E isso tem sido historicamente reproduzido, e historicamente a gente tem pensado, isso é se converter, se portar como cristãos. E hoje, no texto que eu li, apesar de ser um texto bem longo e muito famoso, até quem não é cristão, muitos ateus, hoje o Baiano estava falando que tem uma menina amiga dele lá que não é... ela pode estar ouvindo, mas não vou falar nada. Ela não é cristã e tem textos bíblicos tatuados pelo corpo. A gente vai citando. Eu vou marcar ela na postagem. Ela não é cristã e tem um texto bíblico tatuado pelo corpo. Utiliza... Posso continuar? E se porta como cristão, mas não teve um encontro com Jesus, não teve um encontro com Deus. No início desse livro, quem já teve alguma
experiência de ler esse texto aqui. Lá no 12, o apóstolo Paulo fala a seguinte coisa. No 1:12, aliás. Menciona a questão porque alguns membros da família de Cloe me deram uma notícia preocupante. Que estão brigando entre vocês. Vou dizer exatamente o que eu ouvi. Vocês estão criando partidos e declarando: eu sou do lado de Paulo. E outro: eu prefiro Apolo. E outro ainda: eu, Pedro, é meu líder. E um terceiro: eu pertenço ao grupo do Messias, o Cristo. E fatalmente e historicamente a gente se dividiu em grupos, em partidos, em pedaços. A igreja tem se manifestado de maneiras tantas pelo mundo e de maneiras tão boas em algum momento e ruins em outra. Porque efetivamente, como os triângulos, a igreja plena não pode existir no mundo. A igreja integralmente e completa não pode existir. O que nos capacita a sermos filhos de Deus e componentes do reino de Deus é justamente o fato de sermos limitados e termos dentro das nossas incapacidades, das nossas faltas. E justamente as nossas incapacidades e as nossas faltas jogam na nossa cara o fato de que somos parte de algo ainda maior. Eu já ouvi pregações usando esse mesmo texto que eu li, não esse primeiro, mas o final lá, o 12, em que o pregador justificava o fato de que aquela igreja local era uma igreja completa, porque tinha um membro que era apóstolo e o outro que era, como diz ali, operador de milagres, e outro orava em línguas e tudo mais. Mas eu quis explorar ainda mais esse texto porque já várias vezes algumas pessoas vieram me indagar a seguinte coisa: vocês, com esse formato de igreja, acham realmente que vocês são a salvação da igreja? E para fazer uma confissão bem honesta para vocês, num primeiro momento eu achei sim que a gente era a salvação da igreja. Eu achei que o formato era o que ia nos salvar. Que era aquela tentativa vã de fugir da institucionalização e falar: não somos instituídos, mas isso é uma mentira. Somos instituídos sim. Determinamos um lugar, um horário, um nome. Até fanpage. Né? Não pode falar isso na gravação. Já temos até uma fanpage. E fatalmente eu achava que éramos a salvação da igreja. E que a partir da gente, a gente ia conseguir fazer coisas maiores. E graças a Deus, Deus me colocou no meu coração o fato de que somos incompletos como igreja. Nós aqui, esse grupo. As pessoas que sempre estão aqui, as pessoas que vêm visitar, que estão visitando hoje. Não é para vocês, é para a gente. Somos incompletos. E justamente essa incapacidade de sermos integrais é que nos capacita a sermos filhos de Deus e componentes do reino. Porque justamente o fato de não estarmos terminados como reino de Deus, não estarmos terminados como grupo, é que indica que ainda temos alguém que vai nos completar. E esse alguém que vai nos completar é justamente as outras igrejas. Eu achei no começo, num dado momento lá, que uma confissão, que nenhuma igreja prestava, que todas as igrejas eram ruins. E daí eu comecei a ver que de dentro de igrejas 1000 antigas assim, existiam pessoas com coração destruidoramente melhor do que o meu em N situações, tendo capacidade de fazer coisas que eu não teria coragem, capacidade de se doar integralmente, como de fato o texto bíblico, na minha concepção, pede que a gente seja integral, dedicado. E comecei a compreender que, então peraí, se nós não somos terminados, a nossa outra parte são as outras igrejas, são os outros grupos de pessoas que estão reunidas
para integrar o reino de Deus. Esse texto que está aqui, que eu li, fala disso. Algumas pessoas têm capacidade de falar com pessoas com uma característica, outros grupos com outras. E assim como os triângulos não têm a sua composição dentro da sua definição, eu não posso dizer que um triângulo, por definição, ele é de madeira, um triângulo, por definição, é de alumínio. Eu não posso dizer também que essa igreja, por definição, é a igreja. Porque nós, da mesma forma que uma pessoa que entende o conceito de triângulo, olha para 3 madeiras cruzadas, entrecruzadas, e fala, isso aí é um triângulo. Algumas pessoas olham para a gente e falam, isso aí é igreja. Mas não é igreja plenamente, porque ainda falta muita coisa. E a gente olha para outras igrejas, sem citar nomes, e olha, isso é igreja. Mesmo que a composição histórica, econômica, política, e seja lá o que for deles, façam com que eles de alguma maneira sejam diferentes da gente, isso é igreja. Por mais que o histórico deles tenha feito com que eles se tornassem pessoas preconceituosas, isso é igreja. Por mais que eles cometam N equívocos, isso é igreja. Dentro da definição de igreja, não compõem a história da pessoa, não compõem a classe social, a quantidade de grana, se teve um pai rico ou um pai pobre. Hoje eu estava conversando com os meninos por causa daquela treta da Marcha das Vadias em Copacabana lá, e um cara se exaltou, começou a falar mal, e eu falei, cara, o reino de Deus é para ricos e pobres. Só que é para ricos e pobres se transformarem. Ricos e pobres se converterem. E talvez a maneira como rico se converte é de uma maneira, e como pobre se converte é de outra. Só que nessa mesma linha de pensamento, nós somos parte de uma coisa ainda maior. A pergunta que me faz é a seguinte, bom, então tem tanta igreja, todas essas igrejas são a igreja? E a resposta é não. Infelizmente, não. Existem muitas instituições com placas escritas igrejas evangélicas. Muitas instituições com placas escritas igreja evangélica e seja lá o que for. E da mesma forma que eu estava conversando com um amigo meu, quer dizer, amigo não, conhecido meu, que estuda comigo lá, que ele é pai de santo, e ele estava num momento lá, né, meio revoltado com alguma igreja, e eu falei, cara, a treta é a seguinte, eu não posso ir lá no teu terreiro e colocar uma placa escrito igreja evangélica na porta. Porque não faz sentido nenhum. E não é o caso de eu dizer que, eu não sei se ele é umbanda ou candomblé, enfim, e não é o fato de eu dizer se é certo ou errado o que você faz lá dentro. A questão é, a placa escrito igreja evangélica não condiz com as práticas que acontecem lá dentro. Não importa se igreja evangélica é certo ou errado. Não importa se candomblé ou umbanda é certo ou errado. A questão é essa. Se eu tenho uma placa escrito igreja evangélica e me porto de maneira diferente do que o texto bíblico aponta, infelizmente, isso é uma mentira. E no final do texto que eu li, no 13, que é justamente o que o apóstolo Paulo está falando, no 12, e quando ele chega no 13, ele fala, ali no final do 12, nesse texto aqui, ele fala, mas agora eu quero apresentar a vocês um caminho melhor. E ele começa a falar sobre uma determinada atitude. Como já foi pregado várias vezes aqui nessa nossa reunião, sobre a questão do amor, como é o amor, que o amor não é tratar bem apenas e tal, blá blá blá. E o apóstolo Paulo segue uma lista ali enorme, falando do que o amor é, e no final ele dá 3 características que definem, portanto, o que é a igreja, a saber, a fé, a esperança e o amor. E no finalzinho ele fala, mas o amor ainda é melhor. E eu fiquei pensando, por que o amor é maior ou melhor do que a esperança, do que a fé? E apesar de eu ter pesquisado em alguns lugares aí, Google, nome é Wikipedia.
Apesar de eu ter pesquisado em alguns lugares, por que é que o apóstolo Paulo fala que o amor é mais importante do que fé? Caramba, fé não é o principal da igreja? Que o amor é mais importante do que a esperança? Pô, a esperança da volta de Cristo, a esperança de que tudo vai dar certo, é mais importante? E... cadê meu papel? Deixa pra lá. E comecei a ler os textos todos, tentando entender por que o apóstolo Paulo justamente colocou essas 3 características para que eu entenda qual igreja é, então, de fato, igreja de Cristo. Porque eu posso ir em um monte de lugar que está escrito igreja, que não é igreja, e posso ir em um monte de lugar que não está escrito igreja, que é igreja. Então não é a placa. Não é, como a gente falou na semana passada, a maneira como as pessoas se comportam. Não é porque as pessoas podem justamente não se converter, simplesmente imitar um outro cristão. Não é nada disso. É alguma outra coisa que a gente não tinha entendido, eu não tinha entendido ainda. E lendo esse texto, o apóstolo Paulo fala tudo isso sobre amor, e no final ele fala, sobra a fé, a esperança e o amor. Mas o principal é o amor. E daí... deixa eu ver se eu acho esse texto aqui. Tem um texto que está no final do livro de João e que eu já falei, milhões de vezes isso. Que está no João 13:31 em diante ali. E que diz o seguinte, vou ler nesse texto aqui, porque a minha outra Bíblia está por aí. Depois que ele saiu, Jesus declarou, agora o Filho do Homem é visto, depois que ele, Judas, saiu. Agora o Filho do Homem é visto pelo que é, e Deus é visto pelo que é nele. Quando Deus é visto nele, a glória de Deus se torna visível. Ao glorificá-lo, ele mesmo é glorificado. A glória está em toda parte. Filhos, vou ficar com vocês apenas mais um pouco. Jesus estava se despedindo no momento que ele ia ser traído e então crucificado. Vocês irão me procurar, mas como falei aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Deixe-me dar a vocês um mandamento. Deixe-me dar a vocês um novo mandamento. Porque na cultura dos judeus, isso não existia. Na cultura daquela galera que andava com Jesus, esse mandamento não existia. E é por isso que Jesus falou assim, eu vou te dar então um novo mandamento. Amem-se uns aos outros. Assim como eu amei vocês, amem-se uns aos outros. Dessa maneira, todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos. Quando eles virem o amor que vocês têm uns pelos outros. Só até aí. O apóstolo Paulo fala da fé, da esperança e do amor. E no final ele fala, o amor é mais importante. O amor é o mais importante de todos porque a declaração no último momento de vida de Jesus, nos últimos momentos de vida de Jesus, ele falou efetivamente isso. Se amem. Isso não era regra para eles. Mas a partir de agora, se amem. E se amando, vocês vão reconhecer-se uns aos outros. E assim como hoje a gente tem toda essa salada de igrejas e tudo mais, e a gente sabendo que nós não somos finalizados, não somos completos se a gente estiver separado dos demais cristãos, dos demais pedaços do corpo de Cristo, como o apóstolo Paulo fala lá, que a orelha não pode se achar melhor que o olho não pode se achar melhor do que a orelha e assim por diante. E com medo de me achar, como eu já me achei melhor do que outras pessoas, e às vezes me acho ainda. Buscando em Deus, buscando nesse texto do apóstolo Paulo que ele fala aos Coríntios, eu percebi que justamente é isso. A fé e a esperança são fundamentais na igreja. A manifestação da fé e a manifestação da esperança se dá única e exclusivamente a partir do amor. Porque o mandamento direto de Cristo foi: amem-se uns aos outros, do jeito que eu amei vocês.
Assim, para identificar as outras partes do corpo de Cristo, os outros lugares que são de fato corpo de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo falou ali, né, que ninguém fala Jesus seja louvado se não for pelo Espírito Santo de Deus. Não vai ser por nada, senão pelo amor que a gente vai se identificar como cristãos. E eu me identifico como cristão com pessoas de outras igrejas, como a Manu que está aqui hoje representando os luteranos. Em nome de Jesus. E entendo que eles lá são parte desse corpo que eu sou, integrante. Entendo que outras igrejas tantas, de pessoas tantas que vêm nos visitar aqui, são parte também. São um elemento constituinte do que eu sou. E é nesse texto de João que eu termino o que eu ia falar. Porque... meu papel azul. Porque a única maneira de eu identificar quem é corpo comigo, quem é corpo de Cristo comigo, quem vai estar quem vai constituir o corpo de Cristo comigo, quem é parte, quem é o meu braço, quem é a minha orelha, quem é o meu ouvido, quem é os meus olhos, quem pode estar fazendo coisas que eu não alcanço, quem consegue levantar pesos que eu não levanto, quem consegue dizer palavras que eu não conheço. É só assim, pelo amor. Pelo manifestar do amor. E no manifestar do amor, vamos manifestar a nossa esperança. E no manifestar do amor, vamos manifestar a nossa fé em Deus. Só até aí.